Ainda em se tratando de admissão, vamos falar agora de algumas obrigações na admissão, porque a admissão ainda requer algumas obrigações e alguns documentos que precisam ser preenchidos além da carteira de trabalho que já vimos na outra aula. Olha só isso aqui, além do registro e anotações da carteira, o departamento pessoal deverá efetuar contrato de experiência ou contrato de trabalho. Eu preparei aqui e estou demonstrando aqui nessa aula alguns documentos para que você possa se familiarizar com essa documentação. Eu coloquei aqui a lista, fiz uma lista dessa documentação e coloquei a figura respectiva correspondente a essa descrição. Então, aqui no A, por exemplo, você vai ver contrato de experiência ou contrato de trabalho, que corresponde à figura 1, que é exatamente a figura 1 que nós vamos ver logo mais. Declaração de dependentes para imposto de renda, que é a figura 2. Ficha de salário e família, que corresponde à figura 3. E nós vamos ver cada uma dessas figuras, cada uma dessas imagens, cada um desses documentos respectivos correspondentes a essa lista. Mas eu vou fazer um comentário de cada um desses documentos, cada uma dessas obrigações. Primeiro vamos falar do contrato de experiência ou contrato de trabalho. Quando o empregado começa na empresa, o departamento pessoal precisa preparar um contrato de trabalho com todas as informações a respeito de salário, horário de trabalho, local de trabalho e informações adicionais que eventualmente possa ser necessário para que o empregado e o empregador formalizem essa relação de trabalho. Então, o contrato de experiência ou o contrato de trabalho é um documento que precisa nortear, digamos assim, essa formalização de contrato, essa formalização de emprego entre patrão e empregado. Lembrando que a legislação prevê que só o fato do empregado estar trabalhando, estar atuando dentro da empresa, já se caracteriza essa pessoa, esse trabalhador, como empregado dela, não necessitando exatamente existir a figura do contrato de experiência. Porém, esse contrato de experiência ou contrato de trabalho, ele se faz necessário para segurança jurídica, tanto para o empregador como para o empregado, porque lá vai conter todas as informações que formalizam, que regularizam essa relação de trabalho. Vai ser definido o salário, vai ser definido o horário, vai ser definido o local de trabalho, algumas informações adicionais que eventualmente possa exigir a atividade que o funcionário for exercer. Então é sempre interessante que haja sim o contrato de trabalho com todas as cláusulas necessárias, com todas as formalidades exigidas pela legislação para proporcionar segurança tanto ao empregador quanto para o empregado. Temos também a declaração de dependente para imposto de renda. A declaração de dependentes para imposto de renda é um documento onde o empregado vai dizer que possui dependente e que deve ser deduzido do imposto de renda o seu desconto. Quer dizer, o empregado ele pode ter descontado do seu salário o imposto de renda. Esse imposto de renda, se o empregado tiver dependentes, ele vai ser um pouco menor, porque esses dependentes eles vão contar como dedutíveis do imposto. Então, ele vai pagar menos impostos em decorrência da existência desses dependentes. Então, o empregado assina um documento, preenche um documento que é a declaração de dependente de imposto de renda, para que não haja o efetivo desconto do imposto de renda do seu contra-cheque ou que esse desconto seja menor por causa dos dependentes. Ficha de salário família. A ficha de salário família é um documento que informa sobre que traz, na verdade, algumas informações sobre o salário família para determinado empregado. Então lá vai ter o nome do filho que vai receber o salário família, a idade do filho, o documento, geralmente CPF do filho, que vai receber esse salário família, dentre outras informações necessárias. Então essa ficha de salário família também compõe a lista de documentos que a empresa
deve exigir do empregado. Opção de vale transporte, que é aquele documento onde o empregado vai deixar claro para a empresa que ele precisa do vale transporte, quantos vale transportes, o valor desses vale transportes, enfim, tudo isso vai ser definido nesse documento que é a opção de vale transporte. Já eu vou mostrar para vocês cada um desses documentos aqui. Acordo de prorrogação de horas. Esse acordo de prorrogação de horas é um documento que deixa claro que o empregado está apto ou vai ser submetido ao trabalho extraordinário, ou seja, vai fazer horas extras por necessidade da empresa. E o acordo de prorrogação de horas traz as informações, a regulamentação necessária para que haja essa prorrogação de horas, para que o empregado exerça essa prorrogação de horas, execute essa prorrogação de horas, caso seja necessário. Termo de responsabilidade, concessão de salário e família. Esse é o termo de responsabilidade para a concessão do salário e família. Esse documento também tem ligação com o salário e família. Então, é um termo de responsabilidade que o empregado assina para informar que está havendo a concessão do salário e família. Aqui nós temos também o acordo de compensação de horas. O acordo de compensação de horas é bem parecido com o acordo de prorrogação de horas. Essa compensação de horas acontece da seguinte forma: o empregado ele faz horas extras e, ao invés de receber em dinheiro, ele tira folga. Ele não recebe isso em dinheiro, ele vai tirar a folga correspondente àquelas horas extras que ele fez. E para formalizar essa situação existe esse documento, que é o acordo de compensação de horas. Cadastrar o funcionário no PIS, caso seja o primeiro emprego. Bem, cadastrar o funcionário no PIS, caso seja o primeiro emprego. O PIS, como já foi dito na aula anterior, é uma formalidade imprescindível para o funcionário, para o trabalhador brasileiro. Aquele trabalhador que ainda não possui o número de PIS, aquele trabalhador que nunca trabalhou formalmente, que geralmente não tem o número de PIS, deve ter o seu registro no PIS. Então, se você vai trabalhar com funcionário, se você se deparar com um funcionário que ainda não tenha o número do PIS, cabe a você, profissional do departamento pessoal, fazer esse cadastro para que o funcionário esteja de acordo com a legislação. E para você que está fazendo este curso de departamento pessoal pelo nosso canal no YouTube, eu quero te dizer que este treinamento é parte integrante do nosso treinamento completo de especialista em departamento pessoal. Eu quero oferecer a você o nosso treinamento completo que vai transformar você em um genuína especialista em departamento pessoal. Você vai dominar o mercado. Neste treinamento você tem tudo e muito mais que precisa saber, que precisa conhecer para se transformar em genuína especialista em departamento pessoal. Conheça o nosso site, visite a nossa página para que você possa conhecer melhor o nosso treinamento. O link está na descrição. Clique no link e conheça o nosso treinamento de especialista em departamento pessoal e dê um salto alto para o seu futuro. Esse é um pequeno passo para a sua educação e um grande salto para o seu futuro profissional. Não perca tempo. Clique no link na descrição, conheça a nossa página que vai explicar para você com detalhe como funciona o nosso treinamento de especialista em departamento pessoal, ou escolha fazer o curso ou fazer a matrícula diretamente pela Udemy ou pela Hotmart. Estou esperando por você. Com a legislação. Então, aqui na figura 1 nós temos um exemplo de contrato de trabalho que, na verdade, não existe sequer um modelo específico. A legislação ela não exige um modelo específico, mas toda empresa tem o seu... precisa elaborar um contrato de trabalho, um contrato de experiência para formalizar a contratação do funcionário. Então, você pode analisar o PDF, o material impresso em PDF, que está lá esse contrato, né, esse contrato de trabalho. Aqui na figura 2 nós temos a declaração de encargos de família para fim de imposto de renda, que é justamente aquele documento onde você vai declarar que possui dependentes e que esses dependentes devem ser deduzidos do imposto de renda. Assim, você vai pagar menos imposto por causa dos seus dependentes. Então, os seus dependentes, eles são dedutíveis para o imposto de renda. Então, você preenche essa ficha com o nome do seu dependente, com o número do documento, com a idade, e vai apresentar isso à empresa, para que não seja descontado mais imposto de renda do que realmente deva ser. Aqui na figura 3 tem a ficha de salário e família, aqui tem o cadastro de empregado,
inclusive que eu já mostrei para você na outra aula, e deixei claro também que essa ficha ela não está mais sendo usada, ou pelo menos não é tão frequente assim a utilização dessa ficha, em decorrência do e-social. Agora todas as informações, todas as informações cadastrais do empregado, elas são inseridas no sistema de departamento pessoal, e esse sistema de departamento pessoal gera um arquivo que é enviado para o e-social. Então tudo agora por meio eletrônico, inclusive a própria carteira de trabalho. Aqui você tem o verso, eu mostrei isso na outra aula, o verso dessa ficha era assim, essa ficha de cadastro do funcionário era dessa forma aqui, como você já aprendeu. Mas isso aqui já foi abolido, ainda pode ter alguém que ainda utiliza, mas não é mais necessário, e também diante da nossa realidade, onde todo o sistema do departamento pessoal é feito por meio eletrônico, tudo acontece no departamento pessoal por meio eletrônico, foi tudo modernizado, então ficha cadastral em papel realmente não faz mais sentido. Aqui você tem na figura 4 a solicitação de vale transporte, que é um documento em que você vai apresentar a empresa solicitando o vale transporte. Aqui você tem o acordo de prorrogação de horas, ou seja, você vai estar formalizando aqui a possibilidade de fazer hora extra. Termo de responsabilidade relacionado também ao salário família. E aqui você tem o acordo de compensação de horas de trabalho. Você faz horas extras, mas você não recebe em dinheiro. Você vai fazer uma compensação de horas. Nesse caso, esse documento formaliza essa situação, o acordo de compensação de horas de trabalho. Esse documento aqui é o documento de cadastramento do trabalhador no PIS. Evidentemente que isso aqui também é feito de forma eletrônica. Na verdade, quando foi aquilo que eu te falei, você se depara com um candidato que ainda não tem PIS, ainda não tem número do PIS, você vai fazer a solicitação do PIS para esse funcionário. Então aqui são alguns dos documentos, ou melhor, são os documentos que são exigidos do empregado quando ele inicia na empresa. E você acaba de aprender isso, dê mais uma analisada nessa aula, dê mais uma estudada nessa aula, para que você possa absorver com muito conforto, com muita tranquilidade e profundamente essas informações que são de extrema relevância para quem vai trabalhar no departamento de você.